Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler Ezequiel 46, 47, 48, os últimos capítulos de Ezequiel. Se você venceu essa jornada comigo, leu até aqui, deixe aí nos comentários a sua conclusão da leitura de Ezequiel, tá bom? Bom, esses últimos capítulos, assim como os anteriores, são bem desafiadores. Vimos a visão que Ezequiel teve do templo, e agora nós vamos ver mais algumas coisas sobre não só esse templo ideal, mas também o funcionamento das festas, como que o povo se organizaria nessa cidade ideal, nessa cidade espiritual, pode-se dizer. As conexões com o Novo Testamento são possíveis em alguns momentos. Vocês vão ver a questão dos rios, do rio, aliás, que sai do trono de Deus. Isso tem algumas conexões com o Novo Testamento. E em relação às festas, isso se aproxima com aquilo que foi já anunciado no passado por Moisés, todo o calendário litúrgico, né? O que me destaca, o que me parece mais saliente nesses capítulos é que Deus estava, por meio de Ezequiel, encaminhando uma mensagem de restauração. Tá? É isso, porque para um povo que foi arrancado da sua própria terra, certamente pairava o medo, né, o receio de que a vida israelita jamais voltaria à sua normalidade. Se é que um dia foi normal, né? Mas enfim. Então, aqui as palavras de Ezequiel, elas certamente ajudaram o povo a aguardar essa restauração. E aí quando a gente vê o retorno do povo com a liderança ali de Esdras, Neemias, e posteriormente a gente vai ler o livro de Ageu, do profeta Ageu. A gente vê então a reestruturação das coisas, mas muito longe desse ideal que está sendo colocado aqui em Ezequiel, né? Muito longe do ideal, porque certamente essas palavras elas apontam para uma restauração futura, né, da vida religiosa ali em Israel e as coisas se organizando, mas certamente aponta para algo além de tudo isso, né? Então eu penso que as conexões dessas passagens aqui de Ezequiel, elas têm mais a ver, elas têm a ver com essa restauração do retorno lá para Israel, propriamente dito, etc. Mas me parece que elas têm mais a ver com a restauração final de todas as coisas e como Deus tem preparado as moradas celestiais, como Ele tem organizado as coisas para o seu povo habitarem com Ele por toda a eternidade. Então, me parece que essas conexões são mais evidentes com o estágio final, futuro ainda, do que Deus vai realizar, do que com aquele momento posterior ao exílio, que é o retorno do povo para a terra. Mas enfim, vamos à nossa leitura. Ezequiel 46. Nos sábados e festas da lua nova. Assim diz o Senhor Deus: o portão do átrio interior, que dá para o leste, está fechado durante os 6 dias de trabalho. Estará fechado, mas será aberto no sábado e também na festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no limiar do portão e sairá. Mas o portão não será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão nos sábados e nas festas da lua nova diante do Senhor.
O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 17 litros e meio para cada carneiro. Para cada cordeiro, a oferta de cereais será o que ele puder dar, e para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Mas, na festa da lua nova, será um novilho sem defeito e 100 cordeiros, e 6 cordeiros, e um carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 17 litros e meio para cada novilho e 17 litros e meio para cada carneiro, mas pelos cordeiros segundo as suas posses. E para cada medida de cereais 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Instruções referentes às ofertas. Mas quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar, sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul, sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles quando eles entrarem. Quando eles saírem, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de cereais será de 17 litros e meio para cada novilho e 17 litros e meio para cada carneiro, mas pelos cordeiros será o que puder dar. E para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou sacrifícios pacíficos, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão o portão que dá para o leste, e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado. Ele sairá e o portão será fechado depois que ele sair. Prepare um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto ao Senhor cada dia. Esta oferta deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha, e para misturar com ela 1 litro de azeite. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente de sua herança a um dos seus filhos, ele pertencerá aos filhos, será propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a um dos seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser do príncipe, porque aos seus filhos e somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades. Da sua própria propriedade deixará a herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um para longe da sua propriedade. As cozinhas do templo. Depois disto, o homem me levou pela entrada que estava ao lado do portão para as câmaras santas dos sacerdotes, as quais davam para o norte, e eis que havia um lugar nos fundos para o lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão as ofertas de cereais, para que não tragam nada para o átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que cada canto do átrio havia um átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 20 metros de comprimento por 15 de largura. Os 4 tinham as mesmas dimensões. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozinhar ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: são estas as cozinhas, onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. Capítulo 47. As águas que saem do templo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo
E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, para a fachada do templo, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Essa descrição é fantástica. A gente pode pensar em alguns textos do Novo Testamento que eu acredito que se alinham com essa descrição das águas. Por exemplo, aqui em João 7, Jesus diz, no último dia da festa, deixa eu ver aqui, esqueci o nome da festa. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, olha só, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, que Jesus ainda não havia sido glorificado. A gente pode ler, por exemplo, a descrição de Apocalipse 22, quando o apóstolo João registra a sua visão também. Ele diz: o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Olha o detalhe aqui, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A descrição que a gente vê em Ezequiel sai do altar. No meio da praça da cidade, e de um lado e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos, que é o que a gente acabou de ler lá em Ezequiel. A gente pode ler também a descrição de João 21,
João 21, quando os discípulos saem para pescar depois da morte de Jesus, e eles vão pescar, eles não encontram nada, e até que vem Jesus e fala para eles pescarem numa outra posição ali do rio, e diz aqui, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, né? É aqui que diz que foram 153 grandes peixes, olha aqui, ó. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. A gente viu isso aqui, ó, né, dos peixes. Os peixes serão de muitas espécies. Tudo isso certamente tem significados profundos espirituais, coisas que a gente precisa se dedicar mais para estudar e para conhecer, né? Mas sem dúvida há muito mistério, coisas que a gente não vai conseguir captar totalmente, mas que um dia vai ficar claro. Assim como muitas profecias do Antigo Testamento hoje são bem claras, por conta da revelação que nós já temos nas Escrituras, no Novo Testamento, muito ainda está para ser compreendido quando Deus realizar o restante da sua obra, né, das suas realizações. A história não acabou ainda. Agora, as fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhes será dada como herança. Aqui uma coisa interessante. O Reino do Norte, quando foi para o exílio assírio, de lá nunca mais voltou. Pelo menos não há nenhuma descrição de nenhum retorno do povo do Norte para a sua própria terra. Ao que sabemos, apenas o povo judeu do Reino do Sul, que foi levado para Babilônia, esse povo retorna para a sua própria terra. Mas aqui na descrição de Ezequiel, nós vamos ver todas as tribos, as 12 tribos, tomando seu lugar, tendo seu lugar próprio naquela terra prometida. Então isso é curioso. Certamente não deve nos levar a pensar que Deus vai restaurar as 12 tribos literalmente, né? Mas certamente aponta para a totalidade do povo de Deus que vai ter o seu lugar, que vai ter o seu lugar próximo ao Senhor Deus. Nós vamos habitar juntos com Ele. Diz a descrição lá de Apocalipse que Ele vai tabernacular conosco, Ele vai habitar no meio do seu povo. E aqui acredito que seja uma descrição dessa, do novo céu e da nova terra. Este será o limite da terra. Do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etron até a entrada de Zedad, Amate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira entre Damasco, e Amate até Azer, Aticom, que está na fronteira de Aurã. Assim, a fronteira de Arã será desde o mar até Azar Enon, na fronteira de Damasco, ao norte, que é também a fronteira de Amate. Esta será a fronteira do lado norte. Do lado leste, a fronteira será entre Aurã e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Esta será a fronteira do lado leste. Do lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, e então, seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande, esta será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Amate. Esta será a fronteira do lado oeste.
Repartam essa terra entre vocês, segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel, junto com vocês. Eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês darão a sua herança, diz o Senhor Deus. Então, tem vários limites aqui. Aqui tem uma ilustração dos limites que nós vamos ver aqui. Se você já tem alguma familiaridade com o mapa de Israel, você vai identificar aqui algumas regiões, né? Por exemplo, aqui ao sul, né, a região de Judá, Benjamim, ao norte. O povo de Israel foi muito tempo reduzido a essa região aqui, ó. A parte do norte, mais ou menos essa região aqui, talvez pegando um pouco aqui para o lado de cá, e a região ao sul, né, vindo até aqui, mais ou menos. Poderia até mostrar algum outro mapa aqui, só para você. Deixa eu colocar aqui, ó. Mapa de Israel, reino dividido. Vamos ver se tem alguma coisa, ó. Ficou muito pequeno. Deixa eu ver se fica melhor assim. Então aqui já dá para ter uma ideia, né? E aqui, ó, vários reinos ao redor de Israel, tá? Então, isso aqui é basicamente uma região bem limitada. Você vê, ó, você pode comparar aqui, ó, o Rio Jordão aqui, cruzando, aí o mar Mediterrâneo a oeste, aqui o mar Morto, né? Deixa eu ver o nome do mar aqui. Mar Morto, e esse aqui eu não me lembro aqui. O Rio Jordão, acho que esse aqui deve ser. Não, o Rio Jordão é aqui. Aqui deve ser aquele lago de Genezaré que fala na Bíblia, tá? Então você vê aqui nesse mapa, ó, vai até um pouquinho acima desse laguinho aqui. Já nessa descrição que Deus está fazendo para Ezequiel, a região é bem mais ampla, tá? Ó, bem lá em cima. E também, ó, bem aqui embaixo, vindo até aqui embaixo. Tá? Quando Israel assumiu a terra, a tribo de Manassés, a parte da tribo de Ruben e Manassés ficaram para o lado leste do Rio Jordão. Aqui já não tem lugar nenhum, tá vendo? Não tem nenhuma tribo do lado de cá. Então, mas você vê aqui, ó, né, a descrição exata aqui de como Deus estaria planejando a localização do seu povo. Acho que eu li essa parte aqui, né? E aqui, capítulo 48 e último capítulo de Ezequiel, os limites das 7 tribos. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etron até a entrada de Amate, até Azarenon, o limite do norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado leste até o oeste, Dan terá uma porção. Então a porção de Dan está aqui em cima, ó. Ele começa falando sobre essa parte da tribo de Dan. Limitando-se com Dan desde o lado leste até o lado oeste, Aser terá uma porção. Então está aqui a parte de Aser, aqui embaixo. Limitando-se com Aser desde o lado leste até o lado oeste, Naftali terá uma porção. Então logo abaixo, Naftali. E assim por diante, ó, Manassés, Efraim, Ruben, Judá. Aqui acredito que seja a região do templo. Tá? A gente pode ver se o texto vai esclarecer isso aqui daqui a pouquinho. Depois Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulão e Gad lá embaixo. Limitando-se com Áser desde o lado leste até o lado oeste, Naftali terá uma porção. Limitando-se com Naftali desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim desde o lado leste até o oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção.
limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste. Olha só, acertei, ó. Ficará a região sagrada, que vocês devem separar. Essa região sagrada é essa região aqui, que eu deixei aqui marcado. Terá 13,5 km de largura e o mesmo comprimento que o das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela, então o templo vai estar ali, o santuário. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Então, olha só, terá 12 quilômetros desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo e 5 de largura. Esse espacinho aqui são 5 quilômetros, bem estreitinho. 5 quilômetros, para quem é aqui de Praia Grande, é mais ou menos, vou pensar aqui, daqui no Maracanã, onde eu morava. Daqui até a igreja, daqui da Oceana até a igreja da Guilhermina, são 7 quilômetros. Então é estreitinho, né, o espaço de alguns bairros aqui. Cadê onde eu parei? 5 km de largura a leste, 5 km de largura ao sul, 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial, dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Tá bom? Então os levitas eles vão estar aqui dentro também, né? Como desde o princípio os levitas não tinham uma região própria, o limite deles era ali na parte do templo, né? Na região de Jerusalém. E também, né, lembrando aqui, os levitas deveriam ter cidades deles em todas as outras tribos. Os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderá vender nem trocar nenhuma parte nesta área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é separada, é santa para o Senhor. Os limites da cidade. A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento será para o uso civil da cidade, para a habitação e para os arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões. O lado norte de 2.250 metros, o lado sul 2.250 metros, o lado leste 2.250 metros, o lado oeste 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul 125 metros, a leste 125 metros, a oeste de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 km para o leste e de 5 km para o oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. Eu reservei aqui também uma ilustração. Olhando aqui para esse mapa, nessa parte aqui, ó, a gente tem Judá ao norte, Benjamim ao sul. Nessa região aqui seria uma organização mais ou menos como essa aqui, ó. Nós vamos ver a descrição aqui da região do templo, sacerdotes próximos ao templo, os levitas abaixo, uma área aberta, uma cidade ao centro. E aqui nas laterais seriam as terras do príncipe, desse governante. Onde eu parei?
esta parte será cultivada, versículo 19, pelos trabalhadores da cidade, acho que eu já li, formando um quadrado, tá? A área do príncipe, o que restar de ambos os lados, olha só, de ambos os lados da região sagrada, que é o que a gente vê aqui, ó, de ambos os lados, e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 km em direção do leste e também dos 12,5 km em direção oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, que é o que a gente está vendo ali naquela ilustração. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Ok? Os limites das outras 5 tribos. Aí vamos voltar para cá, né? As tribos que faltavam: Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gad. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão desde o lado leste até o lado oeste, Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste, Gad terá uma porção. Limitando-se com o território de Gad ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E aí, para terminar o grande livro de Ezequiel, os portões da cidade. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões. O portão de Ruben, o de Judá e o de Levi. Sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões. Portão de Simeão, Issacar e de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e seus 3 portões. Portão de Gad, de Áser e o de Naphtali. É isso aqui, ó. É essa cidade aqui, ó. Tá? Essa cidade, não há uma descrição detalhada do que seria essa cidade, mas é aqui um local de habitação. Então, com 3 portões, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Terminando então, versículo 35. O contorno será de 9 quilômetros e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Javé Shammah, o Senhor está ali. Que bênção. Vamos orar? Senhor Deus, queremos ser parte desta cidade, desse seu povo, reunido ao teu redor, habitando na tua presença. Tua palavra é perfeita, tua palavra é santa. Tua palavra, Senhor, é fascinante. Nos falta, Senhor, entendimento, nos falta habilidades, nos faltam, a Deus, condições de compreendermos de forma completa, de forma plena, os registros da tua palavra. Mas, Senhor, o vislumbre que temos dessas coisas já nos causa grande admiração. A perfeição da tua obra, dos teus planos, o poder
total do Senhor em cumprir a sua palavra é algo maravilhoso. Como pode, depois do exílio assírio, teu povo do norte ser espalhado por conta dos seus pecados, das suas idolatrias, suas imoralidades, e jamais ter dali retornado? Como pode agora, nessa visão, todos serem reconduzidos e haver o seu local próprio naquela terra? São coisas que nos despertam curiosidade, são coisas para as quais a gente não tem uma resposta clara. Mas, Senhor, ao encontrarmos questões como essa, difíceis na Tua palavra, dá-nos um coração humilde, não um coração soberbo que chega a confrontar ao Senhor, como se a Tua palavra contivesse erros, imprecisões. Não. Dá-nos um coração humilde e crente, Pai, para que possamos aceitar a Tua palavra como perfeita e possamos, ó Deus, nos regozijar nessas coisas, ainda que nós não compreendamos tudo na sua inteireza. Ó Deus, queremos, ó Deus, desfrutar da Tua presença hoje. O Senhor diz que a Tua igreja é o templo do Espírito. O Senhor diz que aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo e guardam seus mandamentos, o Senhor viria sobre este e faria nele morada. Então faz isso na nossa vida. O Senhor diz que aqueles que vão ao Senhor Jesus Cristo com sede, recebem dele água viva e passam a se tornar fontes de águas vivas. Do seu interior fluem águas vivas. Cumpre estas coisas na gente, Pai. Enche-nos com Teu Santo Espírito, habita em nosso coração. Faz-nos viver, ó Deus, na Tua presença, ainda que ao nosso redor estejamos vivendo num mundo material, num mundo mau, num mundo imperfeito. Ó Deus, ajuda-nos a contemplar o Teu reino, a ver o Teu reino. E para isso é necessário nascer de novo. Se alguém dentre os queridos que têm feito essa leitura ainda não nasceram de novo e não podem contemplar esse reino do Senhor, que o Senhor abra os seus corações, Pai, que o Senhor lhes dê um novo coração para crer, os faça nascer de novo, nascer do Espírito. Essa é a nossa oração, Pai, gratos por termos concluído mais um livro da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando o refrão de Ezequiel: todos conhecerão que eu sou o Senhor. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais.